Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Mais Saúde, videocast sobre saúde e bem-estar produzido pelo Hospital Santa Catarina Paulista. Eu sou o Dr. Arnaldo Amado, médico do Centro de Ortopedia Especializada do Hospital Santa Catarina, Unidade Paulista. Nesta edição do Mais Saúde, vamos falar sobre os impactos e cuidados da prática da atividade física com quadril, joelho e ombro. Quais são as principais lesões que costumam afetar os atletas, profissionais e amadores? Como preveni-las? Quais são as opções de tratamento existentes? Também vamos abordar as lesões osteomusculares que afetam e prejudicam as pessoas no seu dia a dia. Para falar sobre o tema, estão aqui comigo o Dr. Renato Rodrigues Pereira e o Dr. Emerson Garnes, ambos ortopedistas do Hospital Santa Catarina. Doutores, sejam bem-vindos e vamos iniciar com as nossas perguntas. Na prática esportiva, hoje nós vemos bastante práticas esportivas na cidade, tanto do atleta mais o amador, até os atletas de alta demanda, seriam profissionais. Quais seriam as lesões principais no quadril, no joelho? Depois a gente fala sobre o ombro também. Vamos lá, então a gente ouve falar muito de lesão de joelho e ombro, né, no esporte. Acho que é o grande volume aí das lesões, mas no quadril a gente tem algumas delas. Lesões muitas vezes simples, tratamentos clínicos, e lesões um pouquinho mais complexas, onde vai demandar tratamento cirúrgico muitas vezes. Pegando um pouquinho por modalidade, né? Então hoje em São Paulo a gente tem bastante praticante de corrida. Dentro do quadril, talvez a lesão principal, corriqueira, que a gente vê no dia a dia relacionada ao esporte é a tendinopatia glútea, né? O músculo glúteo, que é o músculo lateral aqui do quadril, ele é muito exigido na corrida, ele acaba sendo sobrecarregado. Então, às vezes por um excesso de atividade ou por uma deficiência no condicionamento muscular, você acaba comprometendo essa musculatura. Depois a gente tem a fratura por estresse de colo de fêmur, também ainda associado muito à corrida, né? Lesões articulares a gente vai ver em modalidades mais que exigem amplitudes de movimento. Então, trazendo para as modalidades um karatê, um balé, hoje com o crossfit, o pessoal fazendo muito agachamento profundo, com carga, isso acaba sobrecarregando bastante a articulação do quadril. Depois, outra lesão bem comum, e aí mais associada ao futebol, são as lesões por avulsão, né? Então é quando o tendão ele se destaca do osso, no momento de explosão, num chute forte, em toda a região ali do quadril, na parte posterior ou anterior, a gente pode ter essas avulsões, e em alguns casos até as fraturas, acho que são lesões aí que a gente vê no quadril associado à prática esportiva. Com relação ao joelho, o principal grupo aí de afecções são as tendinopatias. Então a gente pode ter tendinopatia patelar, tendinopatia quadricipital, tendinopatia dos flexores do joelho. E essas afecções em relação ao joelho estão muito relacionadas com esportes que envolvem saltos. Então basquete, handebol, vôlei, a corrida também, o futebol, as lutas, né? E outro problema também muito comum são os problemas relacionados à cartilagem da articulação patelo-femoral, que é a articulação da patela com o fêmur. Então, a gente tem muita alteração de cartilagem hoje e existe alguns tratamentos conservadores. E o terceiro grupo, a gente fala aí nas lesões ligamentares e meniscais, que a gente já pode pensar talvez num tratamento cirúrgico, que são os atletas que realmente demandam mais, são atletas profissionais. E um outro grupo dos pacientes mais idosos, não sempre os idosos têm artrose, mas a maior parte sim. Então a gente entra no grupo das artroses, que é o desgaste da articulação do joelho, que também está relacionada com a idade e com a prática esportiva. Bom, complementando aqui em relação às lesões no ombro e do cotovelo, no ombro também segue mais ou menos nessa linha, onde você tem aí as tendinopatias, né, que são os problemas nos tendões. No ombro, um dos principais são as lesões ou as inflamações no tendão do manguito rotador, nos tendões do manguito rotador, relacionado principalmente aos esportes de arremesso, tênis, handebol, beisebol, não tão muito comum aqui no Brasil, mas esportes que estão relacionados com arremesso, movimentos acima da cabeça, né?
Em relação ao cotovelo, também as tendinopatias relacionadas com tênis, né? Hoje o beach tênis é uma prática bastante aqui na cidade, né? Muita gente pratica, então a gente tem bastante tendinopatias na região do cotovelo, na face lateral, que a gente chama de epicondilite lateral, ou o cotovelo do tenista, é bastante frequente nessa modalidade, né? E, em relação também ao trauma, a gente tem algumas situações onde você tem luxações, né? Então, isso aí seria um mecanismo de alta energia, o ombro sai do lugar, e você tem aí lesões um pouco mais graves, necessitando aqui tratamentos mais específicos. E no cotovelo, relacionado ao trauma, algumas fraturas e algumas lesões ligamentares que podem acontecer também. Alguns esportes de artes marciais, onde você tem movimentos de alavanca, forçando muito a articulação, então você pode apresentar esses tipos de lesões ligamentares no cotovelo. Então, assim, já dando a deixa aqui, como é que nós podemos prevenir essas lesões, né? Dado que a atividade física é importante na saúde da população, como é que vocês veem essa importante parte da medicina que são as prevenções das lesões? Bom, é algo que eu sempre aconselho aos pacientes. Quando a gente fala de atleta profissional, ele já vai ter essa estrutura, mas quando a gente está falando de atleta amador, que também tem uma exigência muito grande do corpo, né? Eu acho que para qualquer modalidade, o fundamental é a gente estar bem preparado, né? E para isso se cercar de profissionais que possam ajudar nesse sentido. Então, alimentação adequada, né? Então, ter um nutricionista que olhe para a tua alimentação, tanto para as alimentações normais, né? Como pré-treino, pós-treino. Um educador físico, onde ele tenha conhecimento da modalidade que você pratica e ele trabalhe não só o trabalho do condicionamento muscular, mas a especificidade da modalidade. Então, se o cara joga bola, vão ter coisas específicas para ele condicionar, diferente do que faz só a corrida, né? Então, acho que isso é fundamental. Ter ou conhecer um fisioterapeuta, para quem tem um volume de treinamento muito grande, é fundamental também, porque aí a gente entra na recuperação muscular. Então, fiz um treino pesado para maratona, né? E daqui 3 dias eu vou ter que treinar pesado de novo. Então, a fisioterapia pode ajudar nessa recuperação, tanto te preparando melhor para o dia seguinte que você vai treinar, como também prevenindo a lesão. E por último, né, e não menos importante, uma avaliação médica, acho que não só ortopédica, né, cardiológica, para a gente detectar possíveis problemas, né, evitar morte súbita. A gente vira e mexe, ouve atletas aí ou de ponta ou que exigem muito, né, vindo a falecer por morte súbita. Então, acho que é fundamental ter esse acompanhamento médico aí para quem pratica atividade física. Bom, além de tudo que o Renato falou, enfatizar essa parte da técnica do esporte. Então, vai começar a correr, você precisa tentar aprender a correr, ver como é que você vai correr, como é que você vai descansar, como é que você vai se recuperar. Tem que ter uma orientação profissional de preferência e para que isso não leve a lesões recorrentes, né? Mas eu acho que o importante é começar. Eu acho que é melhor a gente trabalhar com alguém que já está fazendo o esporte do que tentar convencer essa pessoa a fazer esporte. Então, quando já está fazendo, fica um pouco mais fácil para a gente saber orientar. E hoje o que eu cobro bastante dos atletas ou de quem está começando a fazer atividade física é que tenha talvez uma musculação acompanhando esse esporte, porque esse fortalecimento em paralelo eu acho que é muito importante hoje para ajudar a prevenir as lesões. Bom, na área do ombro e cotovelo, também não foge muito aí ao que foi falado aqui. Assim, a gente nota que a coisa é multidisciplinar, você precisa ter vários profissionais nessa cadeia aí para você ter uma boa atividade física, preparador físico, nutricionista, né? Até o médico, onde começar as lesões, depois a parte final, que seria a parte da recuperação com o fisioterapeuta, e depois um retorno do esporte de forma gradativa.
O Emerson falou uma coisa muito importante, é o chamado, que a gente fala aqui, é o chamado gesto esportivo, né? O gesto do movimento daquele esporte que o indivíduo está fazendo. Hoje existe até estudos mostrando isso, né? Como é que você pode ser um pouco mais específico, isso direcionado muito aos atletas profissionais, mas também os amadores também pode ser feito essa parte, você vê o gesto esportivo, por exemplo, no tênis, você está fazendo um arremesso correto, a batida está correta, a sua empunhadura na raquete, na própria corrida você pode fazer filmagens mostrando como é que está a pisada, enfim, existe bastante recursos hoje, né, que promovem uma atividade física bastante direcionada, né, uma atividade física que leva a pessoa a um cuidado especial para poder fazer o esporte de forma efetiva e não ser lesionado. Então, o intuito aqui sempre é a prevenção das lesões. Bom, vamos continuar aqui no assunto. Até o Emerson falou da artrose, né? Que seria o desgaste das articulações, né? E hoje a gente tem visto muito a atividade física nas pessoas do dia a dia, né? Não nos atletas, né? A gente vê uma sobrecarga muito grande em cima de atividades físicas, né? E a gente tem notado na minha área, eu queria saber da área de vocês também, o aparecimento desses desgastes mais precoces, né? Um indivíduo jovem, né? Sabemos que a prevalência das desgastes são nas pessoas mais velhas, mas eu queria que vocês comentassem a respeito disso, qual que é a experiência de vocês, como é que vocês veem essa parte, o que a gente pode fazer para melhorar as articulações dessas pessoas? Vamos lá, com certeza. A artrose ela não é uma doença exclusiva do idoso, principalmente quando a gente fala de quadril, né? A gente trata muita gente hoje com 40 anos, 50 anos, já com artroses muitas vezes já avançadas e que precisam ser submetidos à prótese de quadril. Acho que tem alguns fatores, né? Eu acho que o aumento das atividades ao longo dos anos, isso aconteceu. Hoje as pessoas praticam muito mais atividade física do que praticavam há 30 anos atrás, talvez 20 anos, com modalidades, né, Ironman, maratona, cada vez mais praticantes nessas modalidades, né, que acabam exigindo bastante das articulações. Eu acho que nós médicos começamos a dar mais oportunidade de tratamento para essas pessoas. Antigamente não tinha muito o que se fazer, então o paciente com 40 anos chegava com uma artrose num consultório e muitas vezes o que ele ouvia você vai ter que esperar aí você fazer os seus 60 anos, 70 anos para poder fazer um tratamento. Então hoje, no tratamento de prótese isso já mudou, então hoje a idade ela já não é um fator tão importante. Claro que a gente não quer colocar prótese num paciente de 40 anos, mas se ele já esgotou a possibilidade de tratamento clínico, está extremamente limitado, muita dor, não tem jeito, a gente vai colocar prótese e ele vai ter um excelente resultado. Mas antes de pensar na prótese, hoje também a gente tem muitos recursos, né, para tentar melhorar a qualidade de vida mesmo do paciente com uma artrose mais avançada. E aí vão entrar, né, o tratamento medicamentoso, fisioterapia, o próprio condicionamento do paciente, as infiltrações, né, sejam infiltrações analgésicas, sejam infiltrações ali com as viscosuplementações, para ajudar na potencializar o tratamento de alívio de dor. Depois eu acho que talvez a gente fale um pouquinho sobre medicina regenerativa. Eu tenho muito cuidado em falar nesse tema, porque cartilagem é uma estrutura que pouco se regenera, né? Então eu gosto de falar mais numa medicina reparadora ou medicina da dor, que vai postergar aí a colocação de uma prótese, né, do que criar a expectativa no paciente de que ele vai regenerar a sua cartilagem. Eu acho que é por aí, na parte do quadro. Bom, em relação à artrose, mais uma vez, eu acho que a artrose, como vocês disseram aí, não é só do paciente idoso, mas eu costumo dizer até para os pacientes, quem tem artrose geralmente precoce é quem faz pouca atividade, excesso de peso, não tem musculatura adequada, ou seja, a articulação vai sofrer com isso,
ou quem exagera, faz muita atividade, sem o repouso, sem a recuperação adequada. E como o Renato já disse, hoje, principalmente no joelho, a gente trata muita artrose com infiltração de ácido hialurônico de alto peso. A gente tem tido um bom resultado. Isso tem prorrogado a indicação de prótese. A prótese hoje também não tem relação direta com a idade, mas uma prótese de joelho a gente sabe que feita precocemente ela vai limitar a atividade física do paciente. É lógico que a gente vai recomendar que ele não faça certas atividades. Então a gente pode também depois comentar um pouquinho sobre ortobiológicos, que você colocar qualquer IA, qualquer local, isso vai ouvir falar de PRP, aspirado de medula, biogel. Então assim, são coisas novas que o paciente pergunta, os convênios eles não abrem para que isso seja feito, porque ainda não tem aprovações aqui no Brasil, mas a gente pode comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Essa parte dos ortobiológicos é um assunto bastante grande hoje em dia, até nos congressos a gente vê isso, né? E em relação à parte das artroses, a artrose no ombro, que seria a articulação mais na região do membro superior, que ocorre, a gente tem visto interessante, bastantes jovens, né? Seria a partir da quarta década, apresentando já alterações articulares, lesões cartilaginosas importantes, apresentam com dor, dificuldade de movimentar, perda do seu rendimento esportivo, perda da movimentação ou limitação dos movimentos, porque a articulação do ombro é uma articulação que tem uma amplitude de movimentos bastante grande. Então a pessoa nota isso ao longo do começo, quando a doença começa a aparecer, né? E a gente tem visto muito a relação com as atividades físicas, principalmente de alta demanda, né? A articulação do ombro, diferente do quadril ou do joelho, não é uma articulação de carga. Mas em algumas situações no dia a dia, ela se transforma numa articulação de carga quando você carrega peso. E lógico, numa atividade física, onde você faça esse carregamento de peso, ou então num halterofilismo, ou então numa musculação, você provoca mais essa carga em cima do ombro e essas repetições demasiadas, até uma falta de orientação em relação ao treinamento, o indivíduo ao longo do tempo vai apresentando os processos degenerativos nas cartilagens. Mas é importante também salientar algumas situações que você pode ter, algumas predisposições anatômicas que o indivíduo possa ter. Às vezes pode ter um distúrbio articular, ou então ele tem uma lesão articular já pré-existente que não foi vista, ou não aparece, né? Às vezes até de forma congênita. Isso aí pode ser um gatilho, né? Em cima de uma atividade física de alta intensidade e aparecer as lesões articulares. E aí entra, né, o que fazer com esses pacientes, né? Então, vamos falar um pouquinho do ortobiológico e também algumas situações onde você tem cirurgias menos agressivas que a gente possa oferecer para esses pacientes. O Renato, o que você fala a respeito? Vamos lá. Queria só complementar um pouquinho o assunto anterior que a gente falou, acho que você acabou comentando agora da predisposição. Então, a gente não está aqui para dizer para as pessoas não praticarem atividade física, né? Pelo contrário, é importante praticar e tudo bem escolher modalidades que exijam do nosso corpo, né? É entender que pode ser que a gente tenha alguma predisposição, talvez até genética, né? Então, por que um atleta de tênis, o Guga, por exemplo, acabou evoluindo para uma prótese de quadril e tantos outros não, né? Então, eu acho que ele se preparou bem, né, para a vida profissional, mas ele tinha componentes genéticos ali de alterações morfológicas do corpo dele que desencadearam isso, né? Eu acho que o principal aí é se preparar bem para a modalidade. Sentiu alguma coisa, né? Evita, não, é só uma dorzinha e continua naquela atividade. É importante investigar, porque de repente é algo que você pode reparar com um procedimento mais simples, né? E evitar com que aquela articulação se lesione e chegue num ponto já de artrose mais avançada, onde não tem muito o que fazer. No quadril a gente pega muito isso. Então, no impacto femoroacetabular, que é o impacto do fêmur com a bacia, que é extremamente comum,
Muitas vezes a gente pega histórico de paciente, eu comecei uma dorzinha aqui na virilha há 10 anos atrás, mas era uma dor que vinha, doía um pouquinho quando eu corria, aí eu parava, melhorava, aí eu ia correr de novo, já não doía, e ela ao longo do tempo ela veio se intensificando e ele nunca procurou ajuda, nunca procurou tratamento. Quando vai fazer o exame, ele já está com uma artrose avançada e aí a gente não tem mais como utilizar métodos de tratamento menos conservador. Então, se esse paciente há 10 anos atrás tivesse passado, ele ia ter a oportunidade de eventualmente corrigir postura de treinamento, corrigir intensidades no treinamento, isso pensando num tratamento mais conservador, né? Depois, nas artroscopias, então se ele tem ali sinais de impacto femoroacetabular, que são proeminências ósseas, a gente consegue ressecar essas proeminências ósseas para evitar que ele continue agredindo a cartilagem, o labrum, e com isso dando uma sobrevida para o quadril. Entrando um pouquinho no assunto dos ortobiológicos, né? E aí eu acho que, mais uma vez, não dá para falar só de ortobiológicos. Eu acho que ortobiológicos eles estão dentro do arsenal que a gente tem de tratamento da dor, né? Então, quando a gente pega lesões em tecidos como tendão, músculos, próprio osso, né? Em casos ali de pseudoartrose, enfim, a gente pode pensar sim na medicina regenerativa, né? Em regenerar tecidos. Quando a gente está falando de doenças articulares, então uma artrose grau 3, grau 4, que já são artroses mais avançadas, ao meu ver, o que a gente vai lidar ali é com a dor, né? Então a gente vai fazer bloqueios de nervos, que pode desensibilizar aquela articulação, a gente vai fazer infiltrações articulares com anestésicos, corticoides, para ajudar também a tirar a inflamação, e aí a gente entra na viscosuplementação e nos ortobiológicos, PRP, BMA, gordura, que também tem se falado bastante hoje, muitas células mesenquimais, que ajudam a melhorar aquele ambiente inflamatório. E muitas vezes, sim, existe um conceito de se fortalecer uma célula de cartilagem, de até recuperar aquelas células de cartilagem. Eu acho que são tratamentos que, bem orientados, bem direcionados, eles funcionam e ajudam a postergar o tratamento da prótese, que vai ser o destino final para uma articulação degenerada. Bom, da parte do joelho, eu acho que em relação a cirurgias minimamente invasivas, que seria a artroscopia, a gente está falando em um tratamento de menisco, um tratamento precoce que vai prevenir que essa lesão aumente, que a gente tenha que fazer uma ressecção maior do menisco, ou que a gente possa suturar esse menisco, porque a preservação do menisco é muito importante para a prevenção de uma artrose mais grave. E a gente tem também as cirurgias de cartilagem, que é uma substituição de cartilagem de um lugar que pode ser doador o próprio paciente ou heterólogo, então, ou seja, tirar de outro banco de tecido para colocar na lesão, no local da lesão. Então, existem essas cirurgias que são, a maioria, artroscópicas, para a gente tentar melhorar a condição da articulação do joelho em relação à cartilagem e menisco, para prevenir que a gente tenha uma artrose mais precoce. O ácido hialurônico, como eu já disse, hoje ele faz parte do dia a dia do tratamento da artrose de joelho, independente do grau. Para quem não está habituado, não conhece, né? Porque a gente fala de infiltração, fala, mas vai infiltrar meu joelho? Eu sempre coloco a viscosuplementação, falo sobre o ácido hialurônico e a gente enfatiza que isso é como se fosse uma lubrificação do joelho para diminuir o atrito. Porque tem muitos pacientes, principalmente os mais antigos, eles ligam muito a infiltração já ao corticoide, aquela infiltração para ele jogar na marra. Então a gente tenta desmistificar isso daqui. E a gente tem muito paciente no ambulatório que começou a fazer ácido hialurônico há muitos anos e continua fazendo e vai muito bem. Então o paciente mesmo vem dizer para a gente que ele precisa de novo da infiltração, que já está acabando o efeito. Então tem toda essa conversa. E no joelho está muito bem estabelecido, a gente já faz esse tratamento há muitos anos, né? Eu acho que aqui cabe também um comentário em relação, assim, eu acho que o importante é a gente ter um diagnóstico, né, preciso, né? Falamos aqui de lesões relacionadas com a genética. Então, assim, você ter um bom diagnóstico, além da clínica, que você vai examinar o paciente, ver as condições de movimentação, rigidez articular, dor, enfim.
você vai também diagnosticar as lesões anatômicas que estão lá, né? Você estadiar. Acho que é muito importante isso. Esse aqui é o papel importante de nós, aqui ortopedistas, de você estadiar essas lesões, né? O ideal sempre é você pegar sempre no começo, então as lesões menores, então você pode usar tratamentos não tão invasivos, por exemplo, chegar numa artrose uma avançada, muitas vezes aí já é uma artroplastia que você vai fazer. Mas eu acho que isso é importante. Hoje nós temos métodos importantes de diagnóstico, não só os mais simples, da simples radiografia, que você pode já suspeitar de alguma lesão, ressonância magnética, em que você consegue fazer uma boa avaliação articular, um inventário articular importante, e aí você vai determinar a forma de que você vai tratar. E na articulação do ombro, onde você tem a artrose precoce, né, hoje também está entrando muito o ácido hialurônico, né? O joelho e o quadril já tem uma experiência já de décadas em relação ao ombro, está vindo agora, né? E existem bons resultados em relação a essa aplicação. Logicamente, como já foi falado aqui, é uma situação inicial, né? Não é definitiva, né? E muitas vezes você consegue postergar uma cirurgia mais agressiva no futuro, né? Você usando esses métodos hoje, né? De forma bastante efetiva. Eu acho que também é importante também você orientar a pessoa na atividade esportiva, né? Às vezes você tem que ver se a atividade, quer dizer, não existem trabalhos muito específicos que mostram que a intensidade mais está relacionada diretamente a essas lesões, mas é lógico você observar que quanto mais você tem um aumento, você vai ter maior agressão e você vai ter mais lesão, né? Muitas vezes a orientação do atleta no esporte, na atividade dele, diminuir o seu ritmo, enfim, principalmente no amador, né, que quer ter uma atividade para a saúde, né, atividade física como saúde, isso eu acho que é importante para preservar a articulação. No ombro, situações onde você tem, na artrose, você pode fazer algumas artroscopias, né, para você fazer liberações articulares, onde você tem o ombro um pouco mais rígido, você tem condições de você fazer isso por via artroscópica. Muitas vezes você pode ter cortos livres, né? Fragmentos de cartilagem que você retira, isso aí é um fator de agressão e de processos inflamatórios no ombro também, você retira esses corpos livres e você consegue manter uma certa postergar ou manter aí a atividade do atleta ou da pessoa alguns anos mais para frente, né? E logicamente tem até situações de você tem que fazer as artroplastias que talvez vamos comentar isso agora, não sei como é que vocês veem essa parte da artroplastia, a artrose, o tratamento da artrose com artroplastia no jovem, no quadril e no joelho, como é que vocês estão enfrentando isso hoje no dia a dia? A prótese do quadril, ela é um tratamento já estabelecido há muitos anos, né? E eu acho que o paciente que é submetido à prótese de quadril, ele fica bem, ele fica zerado, ele fica... ele está possibilitado a praticar atividade física, claro que isso com muitas ressalvas, né? Mas eu acho que para a gente chegar na prótese, a gente tem que passar por toda a trajetória de tratamento. Então a gente tem que chegar num limite, mas não passar o limite, né? O que eu quero dizer? Tem muito paciente que às vezes tem medo de colocar prótese e ele fica protelando, e isso vai ser ruim para ele no final, né? Se ele protelar muito, ele não vai ter mais musculatura, porque ele vai perder a musculatura, ele vai ter muita rigidez, o osso dele vai ficar porótico, o que vai ser ruim para a implantação da prótese. Muitas vezes ele vai perder estoque ósseo, porque já tem osso roçando no osso, e isso faz perder osso, e aí a implantação fica prejudicada. Então, quando eu pego um paciente no consultório com artrose, artroses mais avançadas, grau 4, grau 3, independente da idade, né, eu já coloco para o paciente que o que vai resolver a vida dele é a prótese, o que vai trazer qualidade de vida, movimento livre, livre de dor,
enfim, é a prótese. E aí eu vou entender com ele se já é o momento de se colocar a prótese. Então, são situações diferentes. Eu posso pegar hoje um paciente que ele começou dor há 1 mês e está com uma artrose grave. Ou eu pego um paciente que está com dor há 5 anos e tem a mesma artrose grave. São pacientes diferentes da gente trabalhar. Esse de 5 anos, provavelmente ele já fez fisioterapia, já tomou medicação, já muitas vezes infiltrou. Então, esse paciente, já na primeira consulta, você começa a direcionar ele para a colocação de prótese, que é o que vai resolver a vida dele. O paciente com dor há 1 mês, ele não passou por nenhum tratamento. Então, esse paciente, eu aconselho ele, vamos tentar uma infiltração, ver como é que você fica, vamos condicionar a tua musculatura com a fisioterapia, ver o que acontece, vamos tomar tal medicação e vamos aguardar 6 meses, 1 ano, vamos ver como é que você fica. Não está tendo resposta positiva, a gente vai para a prótese. Então, acho que a gente não tem que ter medo da prótese, pelo contrário, eu falo para os pacientes, ainda bem que existe a prótese, é uma saída excelente, né? Onde você vai ter qualidade de vida. E se você está nesse ponto que você precisa colocar prótese, porque já esgotou todos os tipos de tratamento conservador, e você é jovem ainda, eu acho que não cabe ficar pensando, quanto que essa prótese vai durar? A gente vê hoje pacientes com 35, 40 anos de prótese, uma prótese com uma tecnologia inferior do que a gente tem hoje e com as próteses intactas, né? Então a gente espera que a prótese dure cada vez mais. O que vai acontecer? Ele vai acompanhar ao longo dos anos e se ao longo dos anos tiver algum problema de desgaste, de soltura, enfim, de qualquer problema relacionado à prótese, talvez ele precise uma revisão, mas não tem que ficar com o receio, só vai durar 15 anos, só vai durar 20 anos, porque a gente não sabe, não tem uma duração estabelecida, né? É a forma como você vai cuidar da prótese, se você vai manter um peso ideal, se você vai se condicionar, a modalidade que você vai praticar de esporte. Então, uma pessoa hoje com prótese consegue jogar futebol, consegue lutar, consegue correr, consegue fazer tudo. A questão é o quanto essa modalidade ela é importante para a pessoa, para ela querer colocar aquela prótese em sobrecarga, né? E talvez ter que precisar de uma revisão precoce. A gente tem o exemplo do Andy Murray, né? Que é um tenista que por talvez 3 ou 4 anos depois de colocar prótese continuou jogando um alto rendimento e você vê ele, você não fala que ele tem prótese, né? Ele corre, aposentou, né, recentemente também, mas o quanto era importante para ele fazer isso? Sabendo dos riscos que ele estava, né? Acho que é por aí. Em relação à prótese de joelho, a gente não evoluiu tanto como no quadril, né? Então, uma prótese de joelho num paciente abaixo de 50, pela demanda, por tudo que o paciente vai passar e pela diferença de biomecânica das duas articulações e mesmo durabilidade. Então a gente tenta evitar, mas quando o paciente tem uma lesão grave ou sofreu algum acidente, às vezes ele não consegue andar, então às vezes a gente discute até a preferência entre fazer uma artrodese, ou seja, deixar o joelho duro ou colocar uma prótese. A gente prefere colocar uma prótese, mas isso tem que ser discutido com o paciente, né? Mas quando o paciente precisa da prótese, independente da idade, a gente vai indicar, então uma artrose grave, a prótese vai resolver o problema dele, por 15, por 20, 25, a gente não sabe, mas a vida dele vai ser melhor com a prótese, como você disse. Então, mas eu não sei se a gente vai alcançar o quadril, mas melhoramos um pouquinho mais, mas o quadril vai ser difícil. Hoje, no ombro, né, a utilização de artroplastia no ombro em relação a atividades esportivas é bastante interessante, porque evoluiu muito as próteses, né? Das próteses antigas que tinha décadas atrás, né? Hoje existem próteses com superfícies dos componentes que têm maior resistência, né? E logicamente quando existe uma situação em que você tem que fazer uma artroplastia num paciente jovem, hoje é importante ele ter o manguito rotador muito bom, né? Porque você vai usar um tipo de prótese que a gente chama de prótese anatômica, que só substitui as superfícies articulares, mantendo, vamos dizer assim, a anatomia do ombro. Então, a importância de você ter esse manguito rotador bom ainda, né? Logicamente, o paciente jovem tem um manguito rotador bom.
sobrecarregado, mas ele ainda apresenta função boa, então isso é importante para o funcionamento da prótese, né? Hoje tem até exemplos de pessoas que voltam à atividade física, né? Logicamente, foi colocado aqui assim, a gente tem que colocar muito para o paciente o que ele quer dali para frente, né? Porque ele tem a circulação foi substituída, não é logicamente natural, né? E ele vai ter consequências mais para frente. Então, a sobrevida da prótese é muito importante, né? Hoje, técnicas cirúrgicas onde você preserva a musculatura, isso permite que essas próteses elas tenham uma sobrevida maior e o indivíduo pode voltar às atividades físicas, né? A prática que ele fazia, porque ele sempre quer voltar ao que ele fazia antes, muitas vezes não no mesmo nível, mas ele pode se adaptar a um nível diferente, mas ele poder usar aquilo ali como um valor de saúde para ele, voltando a fazer atividade. E é melhor, né, Arnaldo? Eu acho que assim, claro. você começar uma modalidade nova depois que você colocou a prótese, onde você não tem memória muscular nenhuma, é mais complicado. Então, ele continuar naquilo que ele sempre fez, eu acho que é bastante importante, né? E, logicamente, existem modelos de próteses mais avançadas, assim, onde você altera a anatomia em situações onde você tem artroses muito avançadas, porque muitas vezes o paciente mais velho, né? Joga seu tênis no final de semana, né? Joga o seu golfe no final de semana, né? Faz a sua natação e tem uma prótese avançada, uma artrose avançada, né? Muitas vezes uma prótese anatômica não cabe ali. Hoje tem as chamadas próteses reversas, que são próteses diferentes, alteram um pouco a anatomia do ombro, mas são próteses que têm uma função bastante boa em relação à volta da movimentação do ombro. E existem situações em que o indivíduo pode voltar, logicamente, com orientação, algumas restrições, mas ele pode voltar às suas atividades esportivas que fazia anteriormente, né? Logicamente com orientação e sempre pensando em preservar a sua prótese dali para frente, porque depois, quando você tem a sobrecarga da prótese, você vai ter solturas, como você tem no joelho, no quadril, você vai acabar indo para revisões, enfim, situações em que aí acabam até um pouco mais prejudicando um pouco mais a função, principalmente na parte esportiva. O paciente vai acabar indo para uma revisão e vai precisar ter um outro tipo de prótese para poder substituir aquela que já está alterada, né? Bom, eu acredito que o nosso bate-papo aqui está bastante bacana, né? Eu acho que a gente podia dar uma finalizada aqui numa situação que a gente vê bastante, né? Nós vamos ficando mais velhos ao longo do tempo, né? A idade vai chegando, né? E hoje em dia, como já comentamos aqui anteriormente, a atividade física ela é muito importante, né? Como forma de saúde, né? Vamos dizer assim que a atividade física é um remédio, né? Para várias coisas, né? Não só da parte osteomuscular, mas na saúde geral da pessoa, isso é muito importante. Então, eu gostaria que a gente pudesse dar uma fechada aqui no assunto em relação como é que vocês veem a atividade na pessoa mais velha, no idoso, né? Cada vez mais nós vemos isso na prática, nas academias, na rua, as pessoas fazendo atividade física. Como é que vocês encaram isso? Como é que a gente pode prevenir? Muitas vezes ela é saúde, mas também ela pode trazer problemas, né? Então, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês abordam aí essa situação e assim a gente pudesse dar uma finalizada aqui no nosso bate-papo. Vamos lá, se tem uma coisa que eu prescrevo no consultório é atividade física, né? Seja para criança ou para o idoso, e eu acho que para o idoso é mais importante ainda, né? A gente pega muito paciente sedentário, que não pratica absolutamente nenhuma atividade física. Isso é cavar a própria cova, né? Porque à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo densidade óssea,
a tua parte cardiológica, respiratória vai ficando cada vez mais debilitada, equilíbrio, né? E eu acho que a atividade física, ela vai trabalhar todos esses componentes, ela vai te deixar mais rígido, né? Vai trabalhar a cabeça, então a gente pega muito idoso aí, ou com depressão, ansiedade, estresse, e aí a atividade física ela também contribui. Não é fácil, então não é fácil pegar um paciente de 80 anos que nunca praticou atividade física e colocar ele para começar. Mas eu acho que a gente tem que achar um meio, eu digo a gente, familiares, né, e equipe médica tem que estar envolvido e o paciente querer também. E buscar, é o que eu sempre falo para os pacientes, buscar a modalidade que ele melhor se adequa, né? Então, é uma hidroginástica? Putz, não gosto de água, vai ser um pilates, vai ser um treinamento funcional. Eu gosto de indicar sempre o treinamento funcional. Eu acho que o treinamento funcional ele é uma modalidade aí que tem se falado cada vez mais e que abrange muito o trabalho de alongamento, mobilidade, estabilização de core, trabalha bastante equilíbrio, a propriocepção, vai trabalhar força, vai trabalhar resistência, vai trabalhar o cardiovascular, aí depende muito do profissional, né? Mas eu acho que assim, primeiro passo, veja próximo de casa, estude, aqui que é legal, pô, tem um estúdio de Pilates, tem um professor fenomenal, vai ali. Não tem, no Pilates não tem na musculação. Na academia, o professor ele olha o cliente como um todo, ele não vai só prescrever aquele treininho genérico de força, ele vai olhar para a mobilidade, eu acho que vai atrás desse profissional, né? E, como eu falei no começo, eu acho que associar a alimentação. Então, não adianta a gente só praticar atividade física e não olhar para a alimentação. Eu acho que são duas coisas que andam em conjunto, e que tem que ser olhada também, principalmente aí no idoso. Eu também oriento os pacientes a fazerem atividade física. Acho que o mais difícil é isso mesmo, a gente pegar um paciente de idade que não faz atividade e fazer com que ele se conscientize para começar a fazer. Eu acho que o mais fácil, eu sempre digo, uma caminhada todo mundo vai conseguir fazer. Então, acho que a caminhada é uma boa dica, é um bom começo. Eu também indico muito musculação. E os pacientes que melhoram mais são os que começam a fazer alguma atividade. Tem pacientes que vêm me procurar para fazer infiltração. Eu digo, só infiltração não vai resolver. Fortalecimento é 70, infiltração é 30, 80, 20. Então, assim, quem ganha musculatura, melhora da dor, tem outra vida. Então, acho que é um incentivo em praticar atividade física, nem que seja uma caminhada regular, acompanhado de alongamento, nem que seja com alguma orientação, lógico, nutricional, médica, mas a atividade física de leve intensidade, regular, acho que vai ajudar todo mundo. Ótimo, muito bom. Também vou seguir nessa linha também, né? Vocês falaram muito bem, a gente vai perdendo massa muscular, densidade óssea vai diminuindo, né? Enfim, a atividade física traz esse benefício para a gente, né? E acredito que é uma situação de conscientização da população, né? Assim, começa lá atrás, na criança, né? Ao longo do tempo, essa criança que já está condicionada vai ser um adulto mais condicionado lá na frente. Logicamente que existem os dois extremos, né? Que você mencionou muito bem, aquele que é o mais sedentário, mas eu acho que a gente tem que ter o trabalho da gente tentar estimular, né? Logicamente até agregar a própria família, enfim, estimular essa pessoa a fazer atividade física é muito importante. Como a gente já falou aqui, é um remédio, né? E melhorar tudo na vida da pessoa. Essa parte multidisciplinar é muito importante, que você tem que saber se o seu coração está funcionando bem, se você consegue ter uma atividade, consegue suportar uma atividade física com mais carga, menos carga. Então, assim, ir atrás dos profissionais de cada área, né, para você ter uma avaliação das suas condições, para você possa fazer uma atividade física com segurança, né? Profissionais na área da nutrição hoje é muito importante, profissionais na área da parte de
dos exercícios, né? Eu sou um profissional da área, o educador físico, né? Que vai orientar você, saber uma coisa que a gente sempre começa a falar com os pacientes, saber o seu limite, né? O paciente precisa saber o seu limite de atividade física. Muitas vezes ele quer, na atividade física, a gente fala, não é uma competição, né? Você não está competindo, mas você acaba competindo com você mesmo, né? Você quer atingir um pouquinho mais, de uma outra pessoa fazendo um exercício um pouco mais forte, e aí se você ultrapassar isso, você acaba se machucando, né? Eu acho que você estabelecer o seu limite com um profissional da área, acho que é muito importante isso, você vai usar o seu remédio de forma correta, né? E assim você vai ter uma vida mais saudável. Bom, eu acho que aqui nós discutimos um assunto bastante importante aqui, que foi a atividade física em relação às lesões, todas na parte ortopédica, do ombro, do quadril e do joelho. Então, mais uma vez aqui eu agradeço ao Renato, agradeço ao Emerson a presença, agradeço a você aí que está nos assistindo, e o videocast termina por aqui. Muito obrigado.